aqui com a advogada Denise Fincato, ex-cliente da Fato Comunicação, e um dia eu recebo um e-mail dizendo que ela estava se desligando do escritório porque ela estava exausta. E eu eu disse, como assim? Alguém pede demissão porque está exausta? E aí ela escreveu assim, eu estou com síndrome de burnout. E aí eu disse, meu Deus, é uma coisa séria, porque esse nome eu não entendi nada, então é muito sério. E aí ela vai explicar o que é isso e por que ela pediu demissão. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por estar aqui, é um prazer te reencontrar, uma alegria muito grande, né? Podermos resgatar aqui contatos que estabelecemos ali naquele momento. E eu saio de alguns projetos, de fato, visando inaugurar um novo projeto, que era um projeto de vida, um projeto de me relacionar de uma maneira diferente com o trabalho. Porque o burnout, ele demonstra uma relação não saudável com o trabalho, uma relação que te leva a um esgotamento máximo, a um estágio de total queimação. Essa é a ideia. Né? A pessoa chega a um nível de exaustão que, se não detectado em tempo, que se não visualizado permitido reagir em tempo, ele pode inclusive deflagrar situações irreversíveis. O que estava acontecendo contigo naquele momento, Denise? Ali eu estava com uma conjugação de fatores muito grandes. Eu sempre fui muito atarefada, né? Um ano antes tinha saído uma matéria minha no Jota, onde nós tínhamos monitorado uma semana da minha vida. E ali eu já tive alguns sinais, né? Porque as pessoas começaram a me ligar e dizer assim, nossa, mas o que é isso? Né? O que tu tomas para te manter fazendo tantas coisas? E eu, de fato, não percebia assim, dessa maneira. E eu comecei a ler o meu diário com outros olhos, né? Então, assim, além de advogada, eu sou professora pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul, né? Isso é topo de carreira no meio acadêmico. Eu tenho, enfim, pesquisas de ponta, diversos pesquisadores sob minha condução, pesquisas que eu conduzo, né, na área das relações de trabalho. Isso tudo foi te levando muita coisa. Sim, exatamente. Família, 2 filhas, marido, né, o escritório, onde eu fazia parte de uma equipe trabalhista com conduções muito importantes, né? Enfim. E essas questões todas somadas, são todas de muita responsabilidade, levam a um esgotamento. Né? E um esgotamento importantíssimo. A gente sabe também, Fátima, por ser mulher, e esse é o espaço, né, que as questões profissionais, elas são uma parcela disso. Né? E quando elas são exacerbadas, elas, de fato, se tornam importantes e desbordam do controle, mas tem um outro fator que é o fator familiar. Né? E agora, nesse período de pandemia, isso se tornou evidente para todas as mulheres. Né? Há uma compreensão da sociedade de que é meio que natural que as mulheres assumam determinadas atividades no âmbito doméstico. Sim. Enfim, eu sempre digo que eu tenho uma parceria muito boa, meu marido reparte comigo, né, muitas coisas. Mas o meu arranjo doméstico é diferente. Eu tenho um marido que fica no interior 4 dias por semana. E quem toca essa família, quem toca essa casa é a Denise Fincato. Exatamente. E tu tem uma situação que é muito interessante. Tu teve um problema de saúde de uma das tuas 2 filhas, né? Sim, exatamente. E eu vim nesse toque, Fátima. Tá? Eu vim. E só ali, naquele momento, é que eu tive assim, um momento de parada e de reflexão e de fato, olhei para tudo que eu estava fazendo e disse, gente, eu preciso dar uma reprogramada nisso tudo.
Acho que eu preciso me relacionar de maneira diferente com o meu Como trabalho. é que tu olhou para isso? Tu olhou para isso como uma sensação de morte, de fracasso? Não? Interessante. Como é que De foi? renascimento. Opa. Eu preciso me reinventar. Essa palavra está muito clichê, mas é bem essa a lógica que eu utilizei. E foram testes que eu fiquei ali um tempo fazendo. Que reinvenção será essa? Me reinventar enquanto mãe, me reinventar enquanto esposa, me reinventar enquanto professora pesquisadora, me reinventar enquanto advogada. Onde é que eu tenho aí um espaço para trabalhar de maneira diferente? É que eu estou mais me queimando, burnout. O burnout, então me explica o que é a Ele traz síndrome essa de ideia, burnout. exatamente. O burnout traz essa ideia de queimação, né? De estar consumindo todas as tuas energias, porque você não está se relacionando bem, porque você não está com os métodos de trabalho mais adequados, porque você está ao extremo da exaustão. Eu percebi que eu precisava de um relacionamento um pouco mais próximo. E eu percebia que isso trazia algo de diferente. Tem uma questão que a gente falou, não é? Que junto com isso tu tens uma filha que tem um problema de saúde que recém conseguiu ser dominado. Fala um pouco sobre isso. Eu tenho duas meninas, uma com 16 anos e uma com 12. Essa menina com 12, a Luísa, a Lulu, que teve um diagnóstico de leucemia aos 5 anos de idade. A Lulu, então, desde então, vem fazendo o tratamento. Agora, ela está às vésperas de obter a alta oncológica, como a gente fala no meio, né? Mas, nesse período, né, do diagnóstico e dos primeiros enfrentamentos da doença, especialmente ali daquela primeira internação horrorosa e longa, eu tive diversos questionamentos meus, né? Do tipo, o primeiro deles, eu preciso abandonar tudo, porque eu preciso cuidar da minha filha, né? O meu bem maior está aqui. Né? Mas tu não parou. Não parei. E não parar foi bom, de certa forma, porque te tira daquele afundamento, né, na situação de dor. Né? Exatamente. Eu fiquei ali os primeiros 15 dias e aí o meu marido mesmo olhou para mim e disse: nós vamos nos organizar e vamos fazer o seguinte, eu fico aqui um dia, no outro dia ficas tu e tu vais voltar. Vais voltar porque tu gosta de fazer, vais voltar da aula. Na medida do teu possível, dentro da tua estrutura psicológica, mas tu tens que voltar para um ambiente que te faça bem e para que tu venhas para cá com energia, com coisa boa, né? E traga para Lulu coisas boas também. Sim. E assim funcionou. A vida não pode virar um hospital. Não, né? não. E assim funcionou de fato. Né? Eu, a partir do 15º dia, comecei a fazer as minhas saídas, a voltar para a universidade. E isso foi algo que foi acumulando. Sim, certo? Até chegar ao limite. E ali acumulou, na sequência troquei de escritório. E chegou um ponto que, de fato, as coisas atingiram o topo. E eu parei e olhei tudo aquilo e disse, gente, é momento de eu reprogramar alguma coisa. E isso acontece mais com as mulheres do que com homens? Isso a gente estava falando, é uma questão de gênero, né? Importante, porque não dá para ser mãe trabalhando 12 horas por dia, não dá para ser aquilo que a gente gostaria, a gente não é 100% profissional, não é 100% mãe. E como é que isso afeta mais as mulheres? Isso é bem interessante. É muito interessante isso, porque tem muitas advogadas, muitas mestrandas e doutorandas, pessoas que estão em preparação profissional que vêm conversar comigo frequentemente sobre essa questão da preparação profissional. E elas vêm me perguntar assim, mas como é que faz para chegar no topo da carreira, né? Como é que faz para administrar família e tudo mais? Não é fácil.
Não é nem um pouquinho fácil. Será que a gente não vai viver um retorno disso? Porque talvez as novas gerações olhem para isso e pensem: as mulheres ocuparam os lugares masculinos, não deixaram de fazer os trabalhos tradicionalmente, classicamente femininos, e será que as mulheres querem mesmo esse espaço masculino? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que os modelos masculinos não são desejados pelas mulheres. As mulheres querem modelos femininos. Né? O que é um modelo feminino? Um modelo feminino de gestão. A gente, pelo menos nos lugares que eu vejo mulheres ocupando espaços de gestão, elas impõem um ritmo, um estilo diferenciado, que não é um estilo dentro daquilo que eu vi até hoje na minha carreira, nas minhas carreiras, né, dentro desse perfil masculino. Porque as mulheres, elas reproduzem muito uma certa violência, eu enxergo, do mundo corporativo, e que é um mundo masculino, né? Totalmente masculino, e reproduzem como se fossem homens. E eu me surpreendo sempre, porque eu penso, nós temos que fazer diferente. O mundo só poderá ser diferente quando as mulheres puderem fazer diferente dos homens, diferente do que nós não somos obrigados a ser homens ou a fazer como eles. Né? A virada está começando a acontecer. Essa síndrome, esse esgotamento não dá em pessoas que não gostam do que fazem, não se sentem motivados para para aquilo que estão fazendo? A questão está bem relacionada com o esgotamento. Vê só, eu amo o magistério, eu amo a advocacia. Quem trabalha com informática adora a informática, o médico ama a medicina, mas ele pode estar esgotado. E isso pode estar gerando sofrimento, isso pode estar gerando esgotamento, e isso afeta especialmente a sua motivação para o trabalho. Isso faz com que a sua relação com o trabalho seja afetada. E isso independente de homens ou mulheres. Mas as mulheres ainda têm a questão de muitas horas de trabalho e muitos turnos, né, de trabalho, de responsabilidade igual. E o mais interessante, quem sai perdendo? As crianças. Os filhos que recebem em casa pais, mães principalmente, muito cansados. As mulheres que andam de salto o dia inteiro, fico impressionada. E então, nós temos que repensar isso, tanto na questão da mulher, como também nas empresas. Como isso vai ser administrado? Temos que mudar.